Nesse vídeo nós vamos falar sobre as seguradoras, a Caixa Seguridade, a BB Seguridade e a Porto. Será que elas estão num momento perigoso de se investir ou será que pode ser uma oportunidade? Inclusive um grande lembrete em relação à Caixa Seguridade, que não é dúvida, isso vai acontecer e é bom você estar preparado. Só que antes da gente falar de dividendo, de nos atualizarmos sobre o operacional dessas empresas, eu gostaria de começar vendo o aluguel de ações. Por quê? O aluguel de ações significa, quando ele sobe muito, significa que o mercado está apostando contra essas empresas. Por quê? O que eles fazem? Na verdade, eles pegam as ações que são disponibilizadas pelos investidores, como são os doadores, eles estão disponibilizando suas ações para aluguel, eles vão lá, pegam essas ações e vendem a mercado, esperando que elas vão cair. E aí, quando essas ações finalmente caem, eles vão lá e compram por um preço mais baixo e devolvem para você ali. E nesse meio tempo, eles então ganharam ali com a queda nas ações. Então, isso aqui vai nos mostrar se o mercado está apostando em queda ou não de algumas dessas seguradoras aqui, né? Então, olha só, quando a gente olha aqui a Caixa Seguridade, a linha de cinza, é a quantidade alugada. No começo do ano em diante, o pessoal começou a ser muito apostador em queda nas ações da Caixa Seguridade. Elas foram caindo, eles foram diminuindo esses aluguéis, mas ainda assim está muito pesado, né? Olha só, deu uma diminuidinha e ainda segue pesado. Deu uma aumentadinha ali, provavelmente... Na verdade, não teve muito efeito. Se a gente ver aqui, ó, não parece ter tido muito efeito aqui no fim de abril e começo de maio. Aquela questão da tragédia ali no sul, né? Teve até um picozinho ali, mas parece que o mercado não está olhando muito isso, mas nós vamos ver no vídeo de hoje se já tem algum impacto ou não, tá? De qualquer forma, a gente vê que está bastante pressionado o aluguel dessas ações. O pessoal segue apostando aqui em queda nas ações da Caixa de Seguridade depois de uma boa alta. E quando olhamos a BB Seguridade, a gente vê uma disparada aqui nos aluguéis também. Começou até um pouco antes, ali no fim do ano passado, e depois foi caindo gradativamente. Agora está um patamar bem mais baixo, porém a gente pode ver que ainda está bem acima do período lá do ano passado, né, de boa parte do ano passado. Então realmente o pessoal também tem uma certa aposta aqui com a BB Seguridade ainda que vai cair, né? E o preço médio de aluguel também está muito próximo do preço das ações, né? Então o pessoal segue aqui apostando em queda na BB Seguridade, enquanto aqui na Porto, mesmo cenário também, como na verdade começou a subir até um pouco antes aqui, né, a quantidade de aluguéis, e deu uma despencada muito forte ali, curiosamente de abril em diante, o que vem no contrassenso da tragédia lá no sul, né, porque realmente coloca um certo risco na Porto, a gente já vai ver isso, e aí eles voltam ali no meio de junho em diante a voltar a apostar um pouquinho mais na queda, mas está a patamares médios normais nesse momento a Porto, em termos de aposta contra a queda. Vocês viram que tem uma certa pressão, principalmente na Caixa e na BB Seguridade, agora vamos ver se essas empresas estão caras, baseado no preço teto, né, que é o objetivo de você ganhar 6% ali de dividend yield, né? O preço teto projetivo da Caixa de Seguridade é 19,58, da Porto 30,25 e da BB Seguridade 55,74. Você pode ver que tem uma margem ainda para subir a caixa para chegar no preço teto. Também tem uma margem mais gorda ainda na BB Seguridade e a Porto está praticamente ali no preço. Então a gente pode dizer que ela vai pagar 6% de yield dada a projeção aqui do AGF, né? O preço de mercado que está sendo negociada baseado no preço teto projetivo, vamos dizer que a Caixa de Seguridade já atingiu quase 77% do preço, enquanto a BB Seguridade atingiu cerca de 59% aqui, né? Então você pode ver que em termos de dividendo deste ano, a mais barata é a BB Seguridade, seguro da Caixa de Seguridade e seguro da Porto. Porém, é exatamente as que têm mais expectativa de crescimento, né? A Porto tem uma expectativa um pouco maior de crescimento, seguido da Caixa de Seguridade, seguido da BB Seguridade. Então, tem que colocar tudo isso aqui também em mente, né? Em termos de preço consciência, que é o preço-alvo de mercado, a gente pode ver, inclusive, que exatamente aqui a Porto tem um preço-alvo maior do que o preço teto. A Caixa de Seguridade fica próximo, enquanto a BB Seguridade está mais distante. Então, realmente, dá para ver que tem pegada de crescimento mesmo, mais na Porto, segredo da Caixa, segredo da BB Seguridade. E falando agora dos dividendos projetados para 2024 aqui no AGF, nós temos o dividendo para Porto de 6% aproximadamente, para a Caixa de Seguridade de 8,20%, com o próximo anúncio acontecendo ali em outubro, provavelmente, enquanto a BB Seguridade um dividendo de 10,17%, com o próximo anúncio acontecendo provavelmente ali em agosto. E lembrando que a plataforma do AGF também tem dividendos projetivos para o ano de 2025. Se você quer conhecer a plataforma, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados.
Então as seguradoras enviaram ontem a prévia de abril. Vamos dar uma olhada se já tem algum impacto do Sul, vamos dar uma olhada como é que está aqui a performance operacional, tá? Então, começando aqui com a Caixa Seguridade na parte de acumulação. A acumulação é aquela parte que não tem a sinistralidade, é a parte que você precisa acumular cada vez mais, né, para estar recebendo mais. E nós estamos aqui olhando primeiro a Previdência, que é o mais importante nessa frente de acumulação. Da Caixa de Seguridade, nós temos um crescimento muito bacana de 8,3% na captação líquida e nas reservas 14,8%. O que mais vai importar as reservas? E desde o IPO a empresa não para de subir as suas reservas, né? Olha só, vem numa crescente muito grande, embora a captação líquida do mês de abril deu uma queda. De vez em quando acontece, como a gente pode ver, mas assim, eles justificaram que foi o volume de resgates motivados principalmente pela aquisição de bens imóveis e situação financeira. Vamos olhar os próximos meses, mas o fato é que as reservas estão muito boas. Já em capitalização, ela vem crescendo muito, né? 14,6% a arrecadação média mensal e na acumulada 26,1%. A gente vê esse declínio aqui em relação ao mês anterior, mas é normal para esse abril, olha só, e está na frente dos anos anteriores, tranquilo, né? Então está indo bem na capitalização. E quando a gente olha aqui a BB Seguridade, ela também foi bem aqui na Previdência, um crescimento das reservas neste abril de 13,9%, um pouquinho abaixo do que cresceu ali a Caixa de Seguridade. Ambas são muito grandes aqui, principalmente a BB Seguridade, né? Muito grande, é difícil você manter um crescimento tão forte nessa linha, mas ainda assim eles estão crescendo bem, tá? E olhando a capitalização, teve um crescimento de 9,3%, um pouco abaixo também da Caixa de Seguridade, porque até esse mês de abril aqui foi mais fraco na arrecadação média diária, mas está tranquilo por enquanto, nada aqui de surpresa negativa, está tudo tranquilo, mas essa parte de acumulação a gente sabe que é mais tranquilo, né? Então vamos olhar aqui a parte de risco, que é onde realmente tem ali a inadimplência, aliás, a sinistralidade, né? Nós temos aqui então a parte de seguros emitidos da Caixa de Seguridade e teve um belo de um crescimento em relação a abril, tá? 22,1%. Ela segue crescendo bastante, a Caixa de Seguridade, né? A gente vê, cresceu no habitacional, no vida cresceu menos, mas ainda cresceu. O prestamista foi muito bem, era uma linha que o pessoal estava olhando de perto, se realmente ia se recuperar o crescimento. Residencial indo muito bem, outros até o nosso estratégico cresceu bastante aqui. Então a gente vê que o habitacional, olha só, níveis recordes, né? Residencial também caminhando, né? Pelo menos nessa época do ano níveis recordes, enquanto a vida está indo muito bem, também um patamar muito forte, e o prestamista está conseguindo um crescimento um pouco mais sólido que nós estamos visualizando aqui, aquela loucura lá, né? Que é muito influenciada pelo Pronamp, mas está bem bacana agora, está estabilizado aqui. É uma linha muito importante para ela também, né? Depois do habitacional, que sem dúvida é o mais importante, é o core dela aqui, é o que vem performando muito, muito bem, né? E olhando aqui a frente de seguros da BB Seguridade, sabemos que o mais importante é o rural, porque ele vem crescendo bastante, está a patamares bastante altos, olha só, ele vem caindo um pouquinho aqui, mas está a patamares ainda muito fortes. Ele cresceu em todas as frentes, ele acompanha muito o ritmo do Banco do Brasil. Enquanto o Banco do Brasil vai bem no agro, ajuda a BB Seguridade a ir bem aqui também, né? As segundas linhas mais importantes seriam aqui, ó, Vida e o prestamista, que também estão indo muito bem, patamares muito fortes, um leve declínio em relação a março, mas ainda estão bem, olha só. Vida cresceu o prêmio porque o ticket médio cresceu, enquanto o prestamista houve aumento da penetração e redução de cancelamento. O habitacional e o residencial, que são frentes menos importantes, ainda assim estão a patamares bastante gordos quando a gente olha aqui em relação aos outros anos. E olhando agora a sinistralidade da parte de seguros, então, da Caixa de Seguridade, ela nos mostra um crescimento de 5,1% na sinistralidade, a habitacional cresceu bastante, 9,6%, o vida cresceu um pouquinho, o prestamista até caiu um pouquinho, o residencial também cresceu relativamente bem, 4,7%. Mas o grande salto aqui foi no habitacional, que é exatamente aquela linha que pode sofrer um pouco mais ali, com a parte do sul, assim como o residencial, né? E aí a gente vê que, por exemplo, habitacional, a empresa destaca que ainda está dentro do patamar histórico de 25,9, mesmo com esses avisos relacionados a danos físicos, que teve um aumento, ela não fala do que, a gente já imagina o que seja, né? E esse patamar de 25,9 é em relação aos 4 meses. Quando você olha no mês de abril, é 32,4. Então tudo me leva a crer que o mês de abril já tem um impacto aqui, né? Que fez aumentar essa sinistralidade, puxou os 4 meses para cima, mas não o suficiente para tirar da média, porque é apenas um mês, né? Então no ano ainda está ok, mas tem que ver como é que vai ser, principalmente ali
maio, né, que eu acho que vai ser o maior mês ali em termos de sinistralidade. Porém, também não foi um salto tão gigantesco assim, né? Lembrando que a empresa está performando muito bem ali nos prêmios emitidos. Mas enfim, quando a gente vê a sinistralidade então do habitacional, a gente percebe que realmente está acima de outros anos anteriores. Olha, é um patamar bem alto desde ali de 2022, na época da pandemia, né, que teve alguns meses atípicos. Mas olha só, patamar bem forte aqui. E o residencial, mais ou menos a mesma coisa, né? Embora o residencial, às vezes, ele realmente atinja alguns preços, alguns patamares maiores eventualmente. Vida não teve interferência praticamente, e prestamista também não, né? Aumentou aqui um pouquinho, mas está a patamares normais aqui a sinistralidade. A BB Seguridade não nos mostra aqui o índice de sinistralidade, mas ela poderia estar sendo impactada aqui um pouquinho no habitacional e no residencial, e de repente também no rural, embora ela faça resseguros aqui, né, de 80% pelo menos aí dos seus seguros. Então é um risco controlado, mas podemos ver uma sinistralidade um pouco maior eventualmente aí quando for divulgado isso. E agora então olhando a Porto na frente primeiro de seguros alto, que é a principal linha da empresa, né, a gente vê que prêmios emitidos na linha de cinzinha está indo bem, está até acima dos anos anteriores, prêmios ganhos todos os meses aqui indo acima, mas quando a gente olha aqui a sinistralidade, deu um salto significativo, olha a linha cinza, ela só está abaixo da linha azul clara, mas a gente lembra que foi aquele ano atípico, pós ali saindo da pandemia, né, teve realmente um estouro de sinistralidade, onde a empresa teve que ir ajustando os preços de seguros para os prêmios irem ficando mais ajustados ali conforme a inflação e tudo mais foi acontecendo. E aí, vamos dizer que lá para abril de 2023 meio que normalizou, né? E desde então, este foi o segunda maior sinistralidade da empresa. Somente em novembro aconteceu uma sinistralidade um pouco acima ali, mas nesse abril foi a segunda maior, puxada provavelmente ali pela questão do sul, e olha que isso aqui só aconteceu no finzinho do mês, né? Então, muito provavelmente o mês de maio será o mais forte aqui em termos de impacto de sinistralidade na Porto. Então, talvez depois da prévia, passou maio, já vai ficar mais tranquilo sobre os impactos aqui na Porto, tá? Em outras linhas de seguro, a patrimonial e transporte está indo tranquilo aqui, sinistralidade também, a vida, os prêmios até estão indo acima aqui da média, né, nesses 2 meses aqui, e a sinistralidade deu uma aumentadinha, mas muito provavelmente não deve ter a ver com o Sul, tá? Embora a empresa não justificou aqui, não acredito que tenha algo a ver com o Sul. Então foi algo pontual mesmo, na minha opinião. Vocês viram que abril já tem algum impacto realmente do Sul, nós vamos ter mais certeza realmente em maio do tamanho do buraco. As corretoras falam de 5, 10, 15% de impacto nos lucros, a depender da empresa, a depender da corretora que está avaliando, mas vamos deixar para maio que a gente vai ter uma certeza um pouco maior, já que maio vai ser o maior impacto, junho também vai ter alguma coisa, mas maio eu acho que vai ser ali o maior impacto mesmo, tá? Bom, mas agora falando então da Caixa Seguridade, muitos aí têm dúvidas se realmente vai sair o follow-on ou não, né, que é a oferta de ações da Caixa Seguridade. Eu digo com todas as letras que tem que sair esse follow-on, porque pelas regras do novo mercado ao qual a gente pode ver aqui que a Caixa Seguridade está listada, ela tem de ter 20% no mínimo de free float, ações disponíveis no mercado. Então ela tem que vender no mínimo aqui 2,75% aqui das suas ações que a controladora tem para poder entrar nas regras do novo mercado. Ela está aqui estudando se vai vender esses 2,75 ou de repente uma quantidade maior. Como as ações têm tido até uma certa queda, talvez eles façam num primeiro momento apenas 2,75%, 3%, alguma coisa do tipo, depois eles podem, por que não, fazer outra mais para frente se eles quiserem, né? Mas o fato é que este follow-on ele tende a acontecer e, na verdade, ele deveria estar acontecendo agora em 2024, mas não existe uma regra específica que vá punir a empresa caso ela não faça, então talvez ela vá fazer um pouquinho mais para frente. Então a gente não tem certeza do prazo ainda, nós ficamos aqui à mercê de novidades da empresa, mas tenha certeza que vai sair o follow-on. Se a gente vê que o IPO foi de 17,25 da empresa, ainda temos aqui de 2,75 no mínimo, até mais aí de oferta de ações, então ela pode ser relativamente grande. Outro ponto que fica a dúvida, será que vai ser uma oferta exclusiva aos acionistas? Muito provavelmente não, embora elas possam dar prioridade aos acionistas, exclusiva aos acionistas não deve ser. Por quê? Porque quem vai vender as ações é a controladora, então ela quer o maior preço possível. É diferente quando
se a Caixa de Seguridade fosse fazer um follow-on para captar recursos para a empresa realmente aumentar a base acionária, para fazer algum investimento, alguma coisa, como por exemplo a S Brasil já fez anteriormente, aí sim ela poderia deixar fechada ali aos acionistas. Mas como ela está vendendo as suas ações, ela quer o maior valor possível, né? Ela não está mudando a base acionária nem nada, então não deve ser fechado aos acionistas, mas talvez ela possa sim dar uma prioridade ali aos acionistas. Tá? Mas de qualquer forma, o follow-on vai acontecer, fique preparado. Não se esqueça do like no vídeo, não te custa nada. E também não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino e considere se tornar membro do canal, porque lá tem vídeos exclusivos para membros, inclusive também tem ali a minha planilha de preço, teto e dividendos. Um abraço e até o próximo, valeu!